Bom dia a todos. Vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor por estarmos reunidos nessa manhã e também pedir a orientação de Deus no estudo da sua palavra. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, neste momento, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, para que venhamos aprender mais de Ti e seguir, ó Deus, os Seus passos. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui e também aqueles que não estão reunidos aqui, mas estão conosco, ó Deus, através das mídias. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. O ano mal começou, né? O ano mal começou e nós já temos tantas coisas para fazer. Nós nem sabemos por onde começar. São tantas e tantas coisas que nós começamos a olhar e já pensamos em desistir antes mesmo de começar a atacar essas listas de afazeres que nós temos que cumprir. São 168 horas numa semana, eu diria apenas 24 horas por dia, porque são tantas coisas que parece que fica cada vez mais difícil a gente cumprir todos os nossos compromissos e também tirar um tempinho para nos divertir ou até mesmo para descansar. Eu digo que foi tolo, ou seja, na verdade, ainda é tolo, aquele que acredita ou acreditou que as tecnologias vieram para facilitar a nossa vida. Aquela promessa de que os nossos dias seriam mais fáceis, que o nosso dia de trabalho seria mais curto, já foi. Não quero dizer que as tecnologias não necessariamente não tenham ajudado, elas trouxeram várias vantagens, isso é evidente. Nós tivemos a nossa vida bem facilitada através das tecnologias, né? Mas elas também trouxeram alguns problemas para o nosso dia a dia. E o problema, ou um dos problemas que nós temos com essas tecnologias, é que elas atraem ou consomem a nossa atenção. Como se as nossas muitas responsabilidades que nós já temos já não fossem o bastante, como, por exemplo, o trabalho, ou aquele curso que você se comprometeu a fazer nesse ano, aquele instrumento que nós falamos semana passada, que você se comprometeu a aprender nesse ano, o cuidado com a sua família, as atividades físicas que você precisa fazer, não aquelas que você quer fazer, mas as que você precisa fazer, para cuidar do seu corpo. Você ainda tem várias opções de entretenimento, porque afinal de contas ninguém é de ferro, né? Todos nós precisamos descansar um pouco, relaxar, mas quando nós olhamos para todas as opções que nós temos hoje em dia, nós vemos que essas opções acabam tomando um rumo diferente daquilo que nós desejaríamos. Nós começamos a olhar para as opções de entretenimento e nós nem sabemos o que escolher. São tantas músicas, e música sim é um entretenimento, tá bom? E tantos filmes, tantas séries no Netflix, livros, que você se vê perdido e não sabe nem por onde começar também. Afinal de contas, quem aqui nunca ficou 15 minutos tentando escolher um filme no Netflix ou uma série, ou para alugar online, e quando você já viu, já tinha passado o tempo do filme que você assistiria e desistiu. Desde jogos de futebol a novelas, e vale aí uma ressalva, você não deveria assistir novelas, tá bom? Até filmes, jogos de computador, de celular, que incrivelmente consomem muito tempo, não de crianças, mas sim de adultos, esportes, academias, restaurantes, música, como eu já disse, YouTube, horas e horas rolando o seu dedo no feed do Facebook e do Instagram, horas e horas lendo e debatendo coisas inúteis ou não cristãs, até mesmo no Twitter, livros e mais livros, todas elas têm uma coisa em comum, tanto as responsabilidades quanto essas partes de entretenimento. Todas elas clamam pela sua atenção. E diante dessas opções, tanto as responsabilidades quanto o entretenimento, nós temos que fazer escolhas. E dependendo das escolhas que nós fazemos, nós vamos demonstrar através delas quais são de fato
as nossas prioridades. O título dessa mensagem é justamente esse: prioridades. Talvez você acredite que as suas prioridades estejam em ordem, mas se você fizesse um log ali de todas as horas e minutos que você gasta no seu dia, com as coisas que você gasta, muito provavelmente você ficaria chocado com o tempo que você desperdiça. Na verdade, você ficaria chocado com o resultado que você obteria. Porque esse log, revelaria para você quais são de fato as suas prioridades. Irmãos, as nossas prioridades, elas moldam o nosso caráter. E ao moldar o nosso caráter, elas demonstram quem realmente nós somos. Por isso, hoje, quando nós abrimos a Bíblia para estudá-la, para estudar a palavra de Deus, o meu objetivo é que você seja convencido de que Deus, e única e exclusivamente Deus, deve ser a sua prioridade. E também o meu objetivo é de te motivar a agir de uma forma que isso seja realidade na sua vida a partir de hoje. Para isso nós vamos analisar o texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 até o versículo 42. Lucas 10, de 38 a 42. Assim diz a santa, perfeita e inerrante palavra de Deus. Ela diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu creio que com essa pequena ou breve leitura que nós acabamos de fazer aqui, nós podemos tirar diversas aplicações desse texto. Assim como o próprio Cristo ensina nesse texto, que você pode ver aí nesse último versículo, eu creio que essa história, ela tem uma lição única. Sim, de fato, tem um princípio único que Jesus procura ensinar nessa história. Mas nós conseguimos extrair daí várias implicações e também diversas aplicações. Mas o meu objetivo, então, é focar nesse princípio único e retirar essas implicações e aplicações de uma maneira secundária. Em primeiro lugar, nós podemos observar aí que a preocupação legítima com as coisas erradas é um sinal de que as prioridades estão invertidas. A preocupação legítima com coisas erradas é sinal de que as prioridades estão invertidas. Ou seja, a lição principal que nós tiramos desse texto é a seguinte: Deus deseja, esse está fora de lugar, Deus deseja que você substitua sua inquietação e ansiedade por Ele. E a partir daí nós concluímos o texto que nós vamos ver mais para frente. Apesar de Lucas aí ele não identificar o nome da região onde Jesus estava andando, nós podemos recorrer a outros autores bíblicos, como por exemplo João, que nos indica que Jesus estava provavelmente na região de Betânia. E nessa região residia uma família que era uma família muito querida de Jesus, a família de Marta, de Maria, que são irmãs de Lázaro. O apóstolo João, ele chega até mesmo a dizer que o relacionamento de Jesus com essa família era tão íntimo, que ele diz lá em João 11:5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus tinha uma intimidade profunda com esses três, ele amava essa família. A residência delas, então, servia provavelmente como um local onde Jesus poderia vir, parar, descansar e seguir o seu ministério.
Aliás, Jesus está caminhando aqui para o final do seu ministério no livro de Lucas. E ele passa nessa região onde ele é recebido por Marta para ele ser hospedado ali. Então o texto diz que entrando Jesus num povoado, na região onde essa família vivia, onde Marta muito provavelmente era dona dessa casa, era a irmã mais velha, muito provavelmente, ela chama Jesus e o recebe ali no seu lar. Nós não sabemos ao certo, como o texto diz, que se Jesus foi hospedado ali naquela casa, juntamente com os discípulos. O versículo 38 diz que os discípulos estavam indo com ele também. Isso fica mais claro em outras versões da Bíblia. Mas o que nos deixa claro é que Jesus, sim, foi hospedado ali. E se você é um hospitaleiro, eu acho que fica bem claro para você que receber pessoas na sua casa não é uma tarefa tão simples quanto parece, a não ser que você não faça absolutamente nada. Mas queira você receba uma pessoa, ou 12 pessoas, ou 13 pessoas, é uma tarefa um tanto quanto árdua. Dá um certo trabalho. Você tem que preparar algo, você tem que preparar a casa, arrumar. E depois, quando eles vão embora, você tem também que arrumar a casa novamente. Agora imagina que essa pessoa que iria visitar a sua casa seja o próprio Cristo. Imagina que Marta e Maria, elas desejavam apresentar o lar delas da melhor forma. Afinal de contas, Jesus já tinha uma notoriedade muito grande ali na região. Jesus já era conhecido por ser quem ele é, aquele que fazia milagres, aquele que pregava sobre si que morreria na cruz. Esse Jesus já dava indicações de que ele era o próprio Cristo, ou que ele era o próprio Deus. O ponto aqui é que receber Jesus era algo que era bom, mas era algo que também era trabalhoso. E o ponto que nós vemos logo no início desse versículo é que Jesus, quando ele é recebido nessa casa, ele age de uma forma natural. Jesus ele entra e ele faz aquilo que ele faz naturalmente e em todos os lugares em que ele passa. Ele arruma um lugar naquela casa, ele se senta e ele começa a ensinar. Então a situação se desdobra da seguinte maneira: enquanto Jesus ele começa a ensinar, Maria é levada pelas palavras de Jesus, pelas palavras de Cristo, a se sentar aos pés de Cristo e ouvir o que Jesus tem a ensinado. O versículo 39 diz: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Agora, enquanto Maria ficava ali ouvindo Jesus, Marta corria de um lado para o outro, ocupada e preocupada com os afazeres domésticos. Deixa eu abrir um parêntese aqui e deixar bem claro que esse texto não é um texto que serve de pretexto para você deixar de fazer os seus afazeres domésticos, tá bom? Então fecha parênteses. Marta, ela estava ocupada com as suas responsabilidades. E muito provavelmente o que ela estava fazendo era preparando a casa e preparando também uma refeição para servir a Jesus ou a Jesus e os seus discípulos, conforme o versículo 40 diz. Lá diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servi-la ou servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O texto deixa claro que a preocupação de Marta era de fato uma preocupação legítima. Afinal de contas, as tarefas domésticas precisam ser realizadas. Se elas não forem realizadas, vão ser acumuladas e vão dar até um mau testemunho daquele em quem você diz que crê. Abre mais um parêntese, num das noites que nós recebemos amigos, um desses amigos era um missionário, ele é ainda missionário numa tribo no norte do país. E ele mencionou algo para a gente que é assim, chocante. Ele falou o seguinte: a partir do momento em que os índios conhecem a Cristo e que eles são salvos por Cristo, a casa deles muda. A casa deles começa a ser limpa. Eles começam a enfeitar a casa. E nós, cristãos, às vezes, começamos a deixar as coisas se acumularem
e não estamos nem aí. A casa é minha, eu faço o que eu quiser. Não. Nem a casa, nem o corpo, nada pertence a você, se você é de Deus. Então a preocupação de Marta era uma preocupação legítima. Ela tinha as responsabilidades que ela tinha que cumprir e ela tinha uma visita chegando na sua casa. Então Lucas continua dizendo o seguinte, ele fala assim, que no final desse versículo, que ela, tão preocupada com seus afazeres, chega a Jesus e reclama com ele. Fala, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Você não está percebendo que isso é injusto da parte dela? Dá uma ordem para ela, fala para ela que ela tem que vir me ajudar. Não fica dúvidas aqui que Marta e Maria eram irmãs, né? Porque com essa maneira de Jesus falar, fica evidente que trata-se de um relacionamento entre irmãos. Nós podemos ver aqui que, além de ocupada, Marta também estava irritada com a situação. Marta ela estava inconformada com a postura da irmã de ficar sentada ouvindo alguém falar enquanto ela tem que fazer todos os afazeres. Ela não mexe uma colher para ajudar aqui na minha casa. Então ela faz aquilo que nós fazemos com muito costume. Ela reclama. Quando nós nos sentimos injustiçados, o que nós tendemos a fazer é colocar Deus como nosso árbitro. Então nós clamamos a Deus e pedimos que Deus faça justiça com aquela pessoa. Mas nós nos esquecemos que nós, assim como aquela pessoa, cometemos os mesmos erros. E essa não é a solução do nosso problema. Acontece que a resposta que o próprio Cristo dá, que o próprio Deus dá, nem sempre é a resposta que nós esperamos. E muitas vezes nós reclamamos com Deus, esperando que Deus vai nos acudir, que Ele vai nos ajudar. E o que Deus faz? Ele responde de uma outra maneira. Quando você analisa essa frase no original, essa pergunta que ela faz, ela dá a entender que o que Marta estava fazendo era soltando uma pergunta em que a resposta deveria ser afirmativa. O que ela esperava era que Jesus confirmasse aquilo que ela estava dizendo. Ou seja, Marta estava perguntando assim, Jesus, o Senhor não se importa que a minha irmã não está fazendo nada? E a resposta que ela esperava era assim, é verdade, Marta. Olha só, Maria, vai ajudar a sua irmã e depois a gente termina essa conversa aqui. Provavelmente era isso que Marta estava esperando de Jesus. Mas não foi isso que ela obteve. Não foi isso que aconteceu. Lucas ele nos relata que Jesus ele responde da seguinte maneira nos versículos 41 e no versículo 42. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Em primeiro lugar, Jesus ele reconhece sim a dificuldade que Marta está passando. Ele não é alguém que não se preocupa com aquilo que nós estamos passando. Jesus ele olha para a situação, ele reconhece, ele sabe o que está acontecendo. Ele percebe a inquietação, ele percebe a preocupação de Marta, e são coisas que ficam assim visíveis para ele na atitude dela, no agir dela ali, até o ponto dela chegar e falar com o próprio Jesus. Então, mesmo assim, ele responde que não é bem assim. Ele fala, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O texto ele deixa no ar aqui a situação, como é que ela terminou, aí você pode imaginar como é que Marta ficou olhando para Jesus, dando essas palavras ou essa resposta a ela. Imagina como é que foi o clima daquele momento, depois de Jesus responder para ela, não, quem está errado aqui é você. E é uma situação muito difícil para nós, mas é uma situação que nos ensina uma verdade. Como fica evidente aqui, Jesus ele deseja que Marta não substitua o que é excelente por aquilo que é simplesmente urgente. É algo que nós fazemos constantemente.
Logo, o princípio que nós aprendemos aqui é justamente esse. É o princípio que eu mencionei logo no começo. Deus deseja que você substitua a sua inquietação e ansiedade por Ele, e não por mais serviço, e não por outra coisa. Deus deseja que você substitua a sua inquietação e a sua ansiedade por Ele próprio. Às vezes nós assumimos uma postura, como a postura de Marta, e que ela aparenta demonstrar uma preocupação com as coisas que são legítimas. Afinal de contas, eu estou aqui servindo a Deus. Eu mesmo agora estou numa posição de servir a Deus. Os músicos estavam numa posição de servir a Deus. Mas muitas vezes a verdade é outra. As nossas atitudes revelam onde o nosso coração está. Como diz o ditado, sacrifica-se o essencial no lugar daquilo que é urgente. E não se engane, nós fazemos isso com as coisas espirituais constantemente. Eu quero dizer que existem coisas mais importantes do que o serviço ao Senhor. Antes que você levante e saia daqui, deixa eu terminar a frase, tá bom? Sabe quais são essas coisas mais importantes do que o serviço ao Senhor? O próprio Senhor. O próprio Senhor é muito mais importante do que prestar serviços ao Senhor. Talvez esse seja o seu pecado, talvez esse seja o elo que faltava na sua compreensão em como eu devo servir a Deus da maneira apropriada. Quando o serviço a Deus toma precedência sobre o próprio Deus, é momento de você parar, é momento de você reavaliar o que você está fazendo. Porque muitas vezes nós estamos ocupados demais com as coisas de Deus, mas nós não estamos ocupados com o próprio Deus. Nós não estamos tratando e lidando, nos relacionando com o próprio Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma outra forma, talvez de uma forma um pouquinho mais simples. Talvez alguns aqui vão me odiar pelo exemplo que eu vou dar, mas, principalmente os amantes de café. Mas o que eu vou dizer pode soar até como uma heresia, né? Mas eu creio que todos vão entender no final, tá bom? Eu também gosto muito de café. Talvez você seja uma daquelas pessoas que quando vai numa cafeteria, sente aquele aroma, aquele cheirinho gostoso, e você pede o café, e você o prova, e você fala, o cheiro era melhor do que o produto final. E muitas vezes nós fazemos isso com o próprio Cristo. Ou quando nós fazemos parte de uma igreja, não para cumprir o propósito último da igreja, que é glorificar e honrar o nome de Deus, mas sim, porque dessa forma eu me sinto bem. Aliás, servindo numa igreja, fazendo parte da comunhão, as pessoas me tratam bem, eu sou alguém, eu deixo de ser um ninguém lá fora para fazer parte de uma comunidade, e aí eu tenho prazer nisso. E aquele serviço ou aquele meio se transforma em algo maior do que o próprio fim. E não é isso que Jesus está dizendo. O fim é o próprio Cristo, é Deus, e Ele deve ter a precedência em absolutamente tudo. Nessa pequena história, nós vemos que Marta, ela representa essa pessoa, enquanto que Maria, ela desfruta do próprio Deus. Como observa um certo teólogo, ele diz assim, Maria escolheu ouvir e aprender como discípula, passando um tempo na presença do Senhor Jesus. E às vezes nós, como Marta, nos apressamos e queremos fazer as coisas, e queremos falar, e queremos pregar, quando na verdade o que nós deveríamos fazer é nos aquietar, é ficar quietinho, é ouvir a voz do Senhor e aprender dele. Irmãos, isso vale para todos nós. Para absolutamente todos nós, líderes ou não. Essa é uma questão de humildade, na qual nós devemos compreender que a posição e buscar, compreender a nossa posição e buscar continuar, sermos cheios, repletos do próprio Cristo, e não simplesmente de coisas que eu possa oferecer ao próprio Cristo. E a consequência dessa primeira lição, ou dessa lição principal, na verdade, é o desejo de que Deus quer que você substitua
a sua inquietação e ansiedade por ele, também de que você apresente ou aprenda que o local de um discípulo é debaixo dos pés de Cristo, é com uma atitude correta nos pés do nosso Senhor. Logo, Deus não deseja apenas que nós apresentemos a nossa correta postura a Ele, mas também que nós apresentemos a Ele uma correta disposição em absolutamente tudo aquilo que nós vamos fazer. Então nós não servimos a Deus simplesmente para servi-lo, para falar para os outros ou para nos gabar. Deus está em busca de adoradores legítimos, verdadeiramente sinceros, não sinceros do ponto de vista humano simplesmente, mas que estão de acordo com a palavra de Deus. O que acontece muitas vezes é que nós falhamos em nossas prioridades, e quando isso acontece, a primeira coisa que nós fazemos, a primeira reação que nós temos é explodir. E assim como Marta, nós passamos a culpa para outra pessoa. Eu costumo dizer para minha esposa que, claro, né, a culpa é minha, então eu ponho quem quiser. E foi justamente isso que Marta fez. A escolha das prioridades erradas foi aquilo que levou Marta a acusar o próprio Cristo de não se preocupar com ela. Você percebe que, olha, a situação está ruim para mim. Então, Cristo, você não se preocupa comigo? Olha para minha irmã. E aí nós somos remetidos à história de Adão e Eva. A culpa foi dela. Senhor, foi você que me deu. Olha aí, a culpa é minha agora? Como eu disse, a culpa é minha, eu vou colocar em quem eu quiser. Há alguma semelhança disso com aquilo que acontece no seu dia a dia? Há alguma semelhança disso com aquilo que você tem feito no seu dia a dia? O teólogo Matthew Henry, ele chama a nossa atenção para um ponto bem significativo aqui. Ele diz assim: observe que nem sempre estão certos os que mais se atrevem a apelar a Deus. Devemos, portanto, tomar cuidado para que em nenhum momento esperemos que Cristo defenderá brigas injustas e infundadas. Pare de perder seu tempo tentando culpar os outros e pedindo para que Deus seja o juiz e que te conceda aquilo que você não merece. Para de perder seu tempo com isso. Nem sempre aqueles que correm a clamar a Deus por justiça se tratam, na verdade, de pessoas que são justificados, que são os justos da história. A atitude correta de Marta deveria ser justamente a contrária da qual ela teve. Ela, ao invés de condenar a sua irmã, ela deveria elogiá-la, olhar para a sua irmã e falar assim: Maria, como eu desejava estar no seu lugar, você foi muito sábia, sentada aos pés de Cristo, para aprender do próprio Senhor. Mas como tola eu sou de estar aqui correndo atrás dessas coisas, que são coisas tão pequenas, comparadas com aquilo que Maria estava fazendo. O que Maria estava fazendo era aproveitar a melhor oportunidade da vida dela, a melhor oportunidade que ela já teve. E olha só que interessante, tem um ditado que diz que você tem que se preparar, porque quando a oportunidade chegar, já é tarde demais para você correr atrás. Olha, eu não sei qual que foi o preparo de Maria, mas uma coisa eu sei, aquele era o momento da oportunidade, e ela aproveitou. Ela soube aproveitar aquela oportunidade. E o que você tem feito com esses momentos? Você corre para prestar algum serviço a Deus, para mostrar que você está preocupado, que você pertence a Ele, para limpar a sua consciência, ou você corre a Ele, corre a Cristo? É uma atitude de dependência de Cristo que Maria nos apresenta. E essa dependência de Cristo é aquilo que é importante. Essa é a coisa mais importante da qual Jesus se refere na sua resposta a Marta. Tem uma coisa importante, Marta, e é isso, essa dependência de Cristo, que a sua irmã Maria está apresentando para você nesse momento. Lembre-se que Jesus, ele não questiona Marta por conta da atividade dela.
dos afazeres dela, mas por conta da atitude em relação ao serviço dela. Deixa eu explicar isso. Porque, para ela, o serviço ele já tinha tomado uma precedência, já tinha tomado um papel diferente. Logo, a disposição que ela tinha passou a ser de servir o seu mestre. E o mestre dela agora não é Cristo. O mestre dela sou eu. É fazer as coisas para que eu me sinta bem, para que eu consiga falar para os outros e para o próprio Deus: olha como eu estou bem, olha como eu sou cristão, olha como eu pertenço ao Senhor. A disposição dela estava demonstrando, na verdade, onde a prioridade dela estava. E é mais ou menos isso que nós fazemos aos domingos de manhã, não é verdade? Deixa eu te mostrar isso de uma outra forma, para não tentar colocar aqui exemplos em que você vai sair daqui tão envergonhado que não vai querer mais voltar. Enquanto eu morava na universidade, todos os domingos pela manhã, eu participava de um ministério de ensino numa igreja local, que era uma igreja em um bairro pobre da cidade, e que nós ensinávamos crianças de famílias pobres ali. E todo domingo de manhã, então, eu tinha que ir para um determinado local ali na universidade, e um amigo nosso, que tinha carro, eu não tinha, ele dava carona para a gente chegar até essa igreja. E ele, sendo hispânico, e nós brasileiros, né, nós temos algo assim que é bem natural nosso, né? Nós sempre estamos atrasados, né? E não era diferente, não foi diferente naquele dia. E outra coisa, outro detalhe que chama atenção, é que esse meu amigo hispânico tinha a mesma lógica que nós tínhamos na época, que é uma lógica terrível, mas ela funciona da seguinte forma: eu devo sempre fazer a coisa certa, mesmo fazendo a coisa errada. E nós, como brasileiros e latinos, pensamos dessa forma e seguimos. Então nós estávamos atrasados, e meu amigo dirigia, e ele pensou o seguinte: bom, a gente está atrasado, e eu não quero chegar atrasado, então o que nós vamos fazer? Eu vou acelerar. E olha como eu sou o cara. Ele começou a pisar fundo. E esse pisar fundo dele durou 30 segundos, porque logo veio o policial atrás e mandou a gente encostar. Agora, a história não acaba aí. O que fica mais interessante foi que quando o policial pediu a carteira dele, ele apresentou, logo ele começou a cogitar algumas desculpas para não levar uma multa. E não tinha muito o que apresentar, porque ele estava basicamente com o dobro da velocidade permitida naquele local. E aí, então, a primeira solução que ele teve foi a seguinte: ele falou assim: sabe, policial, é que eu sou cristão, e como eu estou atrasado para ajudar na igreja, eu precisei acelerar o carro, e por isso que eu passei do limite de velocidade. Deixa eu traduzir para você o que ele disse. Como eu sou cristão e eu vou servir a Deus, eu tenho a plena convicção que eu posso fazer o que é errado para fazer aquilo que é certo. E é justamente isso que nós fazemos. E nós achamos que está tudo bem. No caso desse meu amigo, a disposição dele apresentava ou aparentava ser certa, mas a atitude dele completamente errada. Você viu que eu inverti a ordem aqui. Mas em qualquer uma dessa ordem aqui, a situação revelou que, na verdade, a atitude dele seguiu a disposição dele. Aquilo que ele queria não era agradar a Deus, não era ministrar para as crianças pobres que estavam ali. Ele não queria que o chefe do ministério enchesse as paciências dele. E ele revelou isso para a gente. A disposição dele fez com que ele agisse de uma maneira completamente contrária àquilo que seria a vontade de Deus. O ponto é que, se Cristo não for o ponto principal de absolutamente tudo que nós fazemos, e suficiente em si, absolutamente tudo o que nós fazemos está ou estará fora de eixo. Não há como agradar a Deus se nós não estivermos em Cristo. Eu creio que foi justamente isso que ocorreu com Marta, e que ocorre com você, e que ocorre comigo também muitas vezes. Quando as nossas prioridades estão desordenadas, as suas atividades nunca serão suficientes para te levar às atitudes apropriadas. Aparentemente, serão atitudes boas, mas no fundo, elas revelarão que não são as atitudes que Deus espera. Agora, eu tenho que deixar claro que é óbvio
que obedecer a Deus nunca é pecado, tá bom? Não saia daqui pensando o contrário. Mas não basta uma obediência aparente. O que Deus busca, o que Deus deseja, são verdadeiros adoradores, pessoas que o busquem de todo o coração. Eu estou tratando aqui de cristãos, não de não cristãos, porque nós sabemos que quem muda o nosso coração, a disposição dele, é o Espírito Santo de Deus. E a pergunta que eu te faço é: como você reage às situações que te incomodam? Será que isso não é um reflexo das suas prioridades? Será que a maneira que você responde às situações em que você está não é justamente um reflexo das suas prioridades, da sua disposição? Eu deixo você com essa pergunta. Por fim, Deus quer que você pare de achar que o serviço a Ele é um sinal de que absolutamente tudo está bem. Se você for velho de igreja, eu acho que você já sabe disso. Mas para aqueles que chegaram na igreja há pouco tempo, ou às vezes nunca perceberam isso, é importante nós ressaltarmos isso. Deus quer que você pare de achar que o serviço a Ele é um sinal de que tudo vai bem. Enquanto Maria está ali vivendo o melhor momento da sua vida, a sua irmã corre de um lado para o outro achando que o serviço dela é a demonstração da sua saúde espiritual. Não é interessante isso? Ela acha que está tudo bem. Por quê? Jesus, olha aqui eu fazendo as coisas. Jesus, eu estou ocupada. Jesus, eu estou até ansiosa. Olha só, inquieta, não consigo parar. São tantas coisas que eu preciso fazer para o meu mestre, que na verdade eu não tenho tempo para o meu mestre. Eu me lembro de uma situação que ocorreu numa das disciplinas que eu fiz na universidade. Talvez eu já tenha contado essa história. E no início de um semestre, a professora fez uma pergunta para nós da seguinte forma: se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo, onde você estaria agora? E aí, naquela mente de recém-chegado na universidade, a primeira coisa que você começa a pensar é: bom, eu estou aqui, aqui já está legal. Não, mas todo mundo vai falar um lugar da hora, então deixa eu começar a pensar em algum lugar da hora, né? Alguma coisa boa, né? E aí o primeiro vai e responde: eu queria estar na praia. O segundo vai: eu queria estar no Havaí. Aí o terceiro vai e começa: eu queria estar com a minha namorada que eu deixei lá na minha cidade e tal. E o quarto, e o quinto, e eu estou me preparando. E antes de mim, vem um colega, né, que se tornou um amigo, e que responde da seguinte forma: professora, se eu pudesse estar em qualquer lugar do mundo nesse momento, sabe onde eu desejaria estar? Aqui. Porque aqui é a vontade de Deus para mim. É aqui. Não é em outro lugar. É nesse momento. O foco deve estar aqui. Eu não estou vivendo depois, eu não estou vivendo antes, eu estou vivendo agora. E agora aqui, na vontade de Deus. E aqui pairou aquele silêncio na sala, universidade cristã. Todo mundo crente, todo mundo falando que queria estar em outro lugar. O cara vem e me fala que tem que estar lá, né? E todo mundo sabia disso. Mas é que a nossa vontade é sempre de estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Sabe-se lá para quê? Para mostrar para quem? É nele, é em Cristo, onde o nosso foco deve estar durante esse ano. É em Cristo onde o nosso foco deve estar nesse momento. Não é nos feeds do Instagram, não é nas notícias, no resultado dos jogos ou qualquer outra coisa. É em Cristo. Se tem uma lição que nós podemos aprender com Maria, é que todos nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Isso não é conversinha para cristão, isso é necessidade do cristão. Você tem que ter um tempo com Deus, diariamente. Não deixe que nenhuma coisa te distraia desse tempo. Elimine aí qualquer coisa que possa tirar a sua atenção, qualquer coisa que possa tirar o seu foco de Cristo. Foque-se em Deus, gaste tempo com Ele. O seu relacionamento com Ele é mais importante do que qualquer outra coisa que você pode oferecer a Ele. É o seu relacionamento com Ele. O que Marta estava fazendo com Jesus é basicamente o que os pais geralmente fazem com seus filhos nos dias de hoje. É uma substituição da pessoa, da figura do pai,
por aquilo que o pai pode prover para os filhos. Já que eu não posso estar presente com meu filho, eu vou lhe dar tudo, para que ele não se frustre, para que ele não tenha dificuldades, para que ele não seja como eu, que não teve oportunidades na vida. Quando na verdade os filhos estão clamando, eu quero meu pai. Isso não é conversinha novamente. Eu vivenciei isso em escolas que eu trabalhei, em que a criança chegava para mim e, malcriada, desobedecendo, quando nós íamos conversar, depois de ter tentado várias formas, chegava e falava, o que está acontecendo? E a criança falava para mim, eu quero meu pai. Ué, mas você vai ver seu pai no final do dia. Não, você não está entendendo. Meu pai não liga para mim. Meu pai me deu um celular, depois me deu outro. Não que um quebrou, me deu 2. Me deu iPad, me deu dinheiro, me deu viagem, mas não me deu ele. Agora, Cristo nos apresenta a Ele próprio. O que nós fazemos? Nós corremos para as outras coisas. Nós buscamos as coisas que não são Cristo. Note aí a resposta de Jesus a Marta no versículo 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O já falecido R.C. Sproul, ele chama a nossa atenção às palavras de Jesus, quando ele diz assim, Marta, Marta. São palavras importantes. Mas outras palavras mais importantes ainda são as que ele diz assim, uma coisa é chamar uma pessoa... as palavras de Marta são importantes, mas uma coisa mais importante é Jesus falar assim, que só uma coisa é o que deve chamar a nossa atenção ou ter a nossa prioridade. Quando Jesus repete o nome de Marta, ele estava declarando para ela uma intimidade que ele tinha com a pessoa. Essa era uma forma judaica de demonstrar afeto e de demonstrar intimidade. Lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, eu não coloquei o versículo aí, mas Lucas ele relata que algumas pessoas no dia do juízo se dirigirão ao Senhor e falarão assim, Senhor, Senhor, nós não fizemos isso, ou não fizemos aquilo, para demonstrar que eles tinham um relacionamento com Deus. E sabe o que Jesus vai falar? Nunca vos conheci. Agora, o que Jesus está fazendo com Marta, não é isso. Ele está demonstrando para ela um afeto, um cuidado, uma intimidade. Este episódio com Marta, ele está em contraste com aquilo que aconteceu lá em Lucas 6,46. Lá Jesus ele estava dando uma advertência àquelas pessoas que achavam que tinham um relacionamento com ele e clamavam Senhor, Senhor. E aqui o que Jesus está dizendo é, Marta, Marta, eu estou preocupado com você. Você deveria estar fazendo outras coisas, além dos seus afazeres. O ponto central aqui não é a admoestação que Cristo faz a Marta. Até porque o ponto ficou claro, porque em poucas palavras aqui, deu para notar que ela estava preocupada e que a preocupação dela era legítima. Mas o ponto central era que, de fato, muitas coisas são importantes, mas apenas uma coisa é absolutamente necessária. E a pergunta que nós chegamos é, o que é absolutamente necessário? E mais uma vez eu recorri ao Matthew Henry, porque quando as pessoas dizem algo melhor do que você, é melhor copiar e citar quem falou, né? Não só copiar. E Henry diz que Jesus, ele está pensando da seguinte forma. Observe, a piedade séria é uma coisa necessária. Aliás, é a única coisa necessária. Pois sem ela, nada nos fará algum bem real neste mundo, e nada além dela irá conosco para outro mundo. Em suma, a lição principal, ou mais importante, é que aquilo que Cristo nos ensinou, e que ensinou a Marta e Maria, e que nós podemos aprender, é aquela que está registrada em Deuteronômio, capítulo 8, dos versículos de 1 a 3, com a ênfase no final do versículo 3, que diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais.
Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ao olharmos para essa breve história, esse breve relato, o acontecimento, nós podemos perceber algumas coisas. Marta, ela andava ansiosa e inquieta no serviço duro da preparação, muito provavelmente de uma refeição. Mas, na verdade, é Maria que está faminta. Enquanto uma está ali correndo para preparar, é a irmã dela que está ali sedenta, faminta. Não por aquilo que Marta ia preparar. Pode ser até que o cheiro era bom, mas sim por aquilo que Cristo estava ali apresentando a ela. Em certo sentido, era Maria que estava pronta para participar de um banquete. Enquanto Maria, se sentava e devorava as palavras do Senhor Jesus, toda a palavra que sai da sua boca, que era a sua refeição, Marta continuava preocupada, tentando preparar para ele uma refeição. É por isso que nos vale o alerta, mais uma vez, de Matthew Henry. É necessário que nos sentemos aos pés de Cristo, ou nos tornaremos escabelo dos seus pés. Mas se nós nos sentarmos aos seus pés agora, nos sentaremos com Ele em seu trono em breve. Essa é uma afirmação que não nos será tirada, como o próprio Senhor Jesus nos diz. E não há nada melhor, nenhuma posição melhor do que estarmos sentados aos pés do nosso Mestre, aos pés de Cristo. Que neste ano que acabou de se iniciar, você tenha o mesmo desejo do salmista Davi, que certamente estaria ali sentado ao lado de Maria, se ele estivesse presente naquela situação, quando ele disse o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, que essa também seja a nossa prioridade nesse ano. Segundo a própria promessa de Cristo a Maria, se a nossa prioridade for esta, nós podemos confiar que isso nunca será tirado de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, clamamos a Ti, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, ó Pai, clamamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor mude, ó Deus, a disposição do nosso coração, que venhamos, ó Deus, servir ao Senhor e buscar conhecer a Ti, dia após dia, e crescer em semelhança do Teu Filho. Pedimos, ó Pai, que as nossas prioridades sejam encontradas somente em Ti, ó Pai, e não simplesmente em coisas que nós possamos oferecer ao Senhor. Mude, ó Deus, a nossa disposição, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, para que essas realidades fiquem claras, ó Deus, no nosso dia a dia, e nós venhamos a buscá-lo dia após dia, cada vez mais. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.